Sem dúvidas, o novo romance da Shonen Jump será pelo autor de Kanata no Astra, meu querido Kenta-kun Sensei Harawardo. Domo domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo onde está saindo do forninho aqui no canal um vídeo sobre um mangá novo que entrou em publicação recentemente, faz menos de uma semana. O autor tem uma boa reputação por ter desenvolvido um dos melhores mangás, ao meu ver, que ganhou uma adaptação para ser um dos melhores animes da atualidade, que é Kanata no Astra. A partir disso, expectativa colocada acima demais para a futura obra dele, e aqui estou eu para falar minha impressão sobre o que eu achei, como foi o que eu gostei. Então, meus queridos, baseando-se apenas no primeiro capítulo, são especulações, talvez coincidências, mas pode ser certos pontos de curiosidade, você vai notar nesse vídeo, mas uma coisa é certa, é muito cedo ainda pra gente ter uma opinião, relembrando, a obra pode piorar muito mais, como pode surpreender e ser muito boa. Se fosse perguntar a minha opinião, eu acho que esse primeiro capítulo foi mediano para aceitável, o autor tem uma boa reputação, a obra seguiu moldes padrões para uma obra da Shonen Jump, então ok, aceitável. A gente vê a questão de amigos de infância, vemos protagonista muito overpower, poderoso, que segurou sua força, mas vai usar quando necessário. A gente viu uma amiga de infância, que é a heroína principal, que tá apaixonadinha pelo protagonista, só que é toda desastrada, desajeitada, e o protagonista vai ter que protegê-la porque é o plot principal da história, afinal ela é uma bruxa e ele é um Oni, então é uma história bem criativa. Porém, o molde como vai se desenrolar é a grande questão. Como eu disse, um primeiro capítulo, 2 capítulos, até 3 é cedo demais. A gente só vai saber realmente quando for 5 capítulos. Que é assim que a gente vai ver se a história vai ser muito boa. E também a Jump já vai ter um olhar se a obra vale a pena continuar em publicação ou se futuramente ela será cancelada. Então, 5 capítulos ainda é cedo, mas já dá para dar uma boa resolução, um bom desenrolar sobre o que vai ser essa obra. Ainda está em um clichê, o que é digno do padrão da Shonen Jump, mas pode surpreender por alguns feitos que já foi mostrado nesse primeiro capítulo. Então você vai ver muito a minha opinião sincera, conforme eu falo também o que eu achei da história, como é, e espero que você goste. É um mangá que eu gosto pelo autor e espero que tenha sucesso, que não seja cancelado, e espero que me surpreenda, que eu goste bastante, quanto eu gostei de Mashed, por exemplo, que é uma obra que ainda está em publicação, é uma obra muito boa, que era do assistente do Tabata Sensei, o autor de Black Clover. Então é muito bom Mashed, eu ainda tenho que voltar a ler, pra ser honesto com vocês, faz eras que eu não leio Mashed, tem muita coisa até. Tem mangás novos da Jump que eu tô curioso pra dar uma olhada, porque tem autores muito famosos também, que eu já tô meio curioso pra dar uma olhada, mas ainda talvez eu acabe deixando acumular alguns capítulos, mas alguma hora eu vou ler. Tem mangás também que eu já tive vontade de ler, mas infelizmente foram cancelados. Então tem muita coisa rolando, mas o foco é falar sobre Witch Watch, que é o novo mangá da Shonen Jump, onde a gente vai abordar um romance entre uma bruxa e um Oni, que será seu fiel servo. Afinal, as bruxas têm ordens através de um contrato de milênios de anos, aonde eles possuem o suporte de um familiar. E a partir disso, esse familiar é uma criatura, e ocorre que o protagonista é descendente de criaturas que acabou gerando no Oni. Então ele vai ter que obedecer esse contrato, porque senão ele vai se dar mal. Mas logo logo a gente fala a sinopse. Aqui só foi um ponto de curiosidade para você já saber um pouquinho. Mas, para todo caso, dá like no vídeo, compartilha, comenta o que você achou, porque é de muita importância que vocês digam o que vocês gostaram desse capítulo, o que vocês acharam, se vocês vão querer que essa obra continue sendo trazida para o canal, para que eu saiba. Eu ainda não sei se vai ter essa obra, digamos que num ritmo do canal, por conta de que não é uma história que me agradou tanto, mas como é o primeiro capítulo, eu até perdoo, então vai servir de muita motivação o like e o compartilhamento, até mais do que comentários, porque você compartilhando com uma amiga, com um amigo, você tá fazendo com que o canal vá para mais pessoas, que elas conheçam, e você dando like ajuda no engajamento, mas o comentário é muito importante, porque vai falar o que você gostou, o que você achou do capítulo através do vídeo e qual é a sua opinião, se você concorda ou se você difere do que eu citei aqui no vídeo em volta de uma determinada cena. Então, que fique listado isso. Mas, para todo caso, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, conto com sua inscrição e que você goste. E é isso, acredito que agora vamos continuar falando do ponto importante, que é Witch Watch, a nova obra do autor de Lost in Space Astra, nosso amado Kanata, e veremos o desenrolar romântico que pode surpreender, possivelmente, mas ainda é muito cedo. Então vamos logo falar sobre o primeiro capítulo, que deveria ficar conhecido como Novo Casal da Shonen Jump será feito por um Oni junto de uma bruxa. Começando a impressão geral em torno do capítulo e o que eu achei que é mais um resumo do que vai se tratar a história, basicamente a gente conhece um protagonista chamado Morihito Kun, ou melhor dizendo, caso eu tenha errado o nome dele, nosso querido Moi-chan,
Acontece que o protagonista é da raça de Onis, que foi criada através de um relacionamento de tigres com bois, e assim gerou-se nos Onis. A partir disso, ele possui uma força sobre-humana, e certo dia ele decide mostrar que ele não pode mais usar sua sobre-força, senão ele pode machucar pessoas. A partir disso, vemos que ele prefere apanhar do que machucar as pessoas. Vemos que, por mais que tenham se passado anos, ele continua seguindo esse lema. Ocorre que certo dia o seu Oyadi diz que é melhor que ele seja um gado com força sobre-humana do que um gado que não pode proteger sua abençoada amiga de infância. E com isso a gente vê que é interessante, porque o protagonista fica reflexivo. Por que está me dizendo isso, meu querido Oyadi? E acontece que é explicado que a amiga do protagonista de infância está retornando da Terra das Bruxas. E a partir disso, ela insistiu que ela quer ter um familiar, um servo, que seja o garoto, o amigo dela. A partir disso, a gente vê que gerou uma cena engraçada, onde a gente vê que o pai é praticamente lambuzado pelo alimento que o filho acabou cuspindo. É engraçado porque na cena foi muito divertida a forma como foi feita, porque a primeira vez, ok, é surpreendente, mas depois tem que ser de propósito. Tipo, você odiou tanto que você vai ter que ser o servo dela? Eu não tenho culpa, tá? E foi muito interessante isso, porque daí seguiu aquele padrão clichê, né? Que ele vai ter que viajar, e assim ele vai ser o único restante que pode ajudá-la. Mas a partir disso é interessante, porque você já vê um molde diferente, praticamente o casal vai viver na mesma casa. Então talvez para a Jump seja algo bom, porque a gente vai ver um casal muito próximo. O problema é que por ser da Jump, dificilmente vai ter romance, mas para todo caso, a gente vê que o protagonista começa a concordar quando ele ouve o restante da conversa, onde o pai do protagonista diz que a mãe da garota falou que ela viu em uma profecia que a protagonista, a heroína principal, irá precisar do apoio porque algo ruim pode acontecer com ela. Então, a partir disso, vemos que o Oni decide ajudar a sua amiga de infância, mesmo sem a heroína saber dos detalhes, de que aparentemente esse é o dever dele, o que a gente pode traduzir como sentimentos sendo nutridos por sua amiga de infância, o que conclui praticamente o capítulo, porque assim a gente vê a jornada de dois amigos, onde o protagonista deverá proteger sua amiga desajeitada de algo futuro que está para vir, que poderá ser um grande problema para ela. Sem dúvidas, um ótimo capítulo, eu diria que para a introdução, por mais que eu considere que foi naquele padrão de mediano aceitável, é por conta de que eu coloquei muita expectativa pela obra por já conhecer a reputação do autor e eu gosto muito de Kanata no Astra. O que fica interessante é que possivelmente vai seguir mais do lado de uma comédia romântica com uma pitada shonen, digamos que ainda para ser mais paródia, estilo Mashiro, do que seguir uma Battle Shonen. É interessante porque ainda é muito cedo, apenas estou me baseando no primeiro capítulo, mas é essa impressão. Até porque não sei se é muito do autor fazer uma Battle Shonen. Afinal, Kanata no Astra nem era uma Battle Shonen. Por mais que fosse Shonen, era mais na pegada de ficção científica, por exemplo. Então nessa a gente vê que a pegada é Shonen, mas levado para a comédia romântica, possivelmente. Então vai ser difícil, eu espero que a obra se mantenha, que ela se desenrole de uma maneira surpreendente e conquiste o mérito de continuar na publicação na Jump, porque, querendo ou não, eu gosto do autor, então eu torço para que a obra dele vá bem, mas, para todo caso, o primeiro capítulo eu não gostei muito, foi um ótimo capítulo, assim, padrão shonen, os moldes, tudo que foi introduzido, mas é a partir do segundo, terceiro, quarto capítulo que a gente tem que esperar algo realmente da obra, e daí a gente pode ter uma imagem, talvez, se vale a pena ou não continuar lendo. Pra todo caso, eu diria que eu gostei da cena em que a bruxa chega na casa do protagonista. Foi muito engraçada a sua expressão após o vidro ser quebrado da casa. Eu acho que foi bem divertido a forma como ela entrou, já mostra o jeito desajeitado. É interessante também outra cena do flashback, onde ela tá indo pra Terra das Bruxas, porque ela disse que irá aprender muita magia de cura. E isso é devido à infância, onde o protagonista protegeu muito ela. Então, praticamente, ela vai ser uma Orihime da vida? Essa que é a questão. Se for isso, cara, eu vou ficar muito chateado. Porque praticamente heroína principal daí sem, digamos, personalidade forte, uma essência que torne cativa, vai ser difícil. Porque se for aquela personagem clichê que é muito frágil, tem sua magia de cura, vai ser chato. Eu não vou curtir isso. Então, esse é o foco. Não pegue na Battle Shonen, que pelo menos se for ser uma comédia romântica, você ainda pode tratar a personalidade dela como foi demonstrado no início, meu querido Kenta Sensei. Mas, para todo caso, ainda tenho expectativas pro Shinohara Sensei, por conta de que, aparentemente, por mais que seja apenas uma especulação ou uma coincidência, vemos que, para a magia de restauração, a bruxa precisa, digamos que, de um mediador. E vemos que na profecia que a sua mãe mostra, ela vai precisar estar ao lado de alguém que se importa com ela ou alguém muito fiel. Por isso, o protagonista. A partir disso, será que sua vida seria dado para que ela tivesse algo, caso algo aconteça com ela?
É interessante esse ponto, é apenas especulações, onde eu me baseei na sua magia de cura e também pelo que foi falado. Profecias podem não acontecer, como já foi firmado. O que eu posso dizer é que a personagem mais bonita que foi apresentada nesse primeiro capítulo é a mãe da protagonista, da heroína principal, porque, pelo amor de Deus, que milf de respeito. Espero que ela apareça daqui uns 15, 20 capítulos, porque tô curioso pra ver mais dela. Pra todo caso, ainda tem mistérios em torno do pai do protagonista, eu não acho que ele é qualquer um, e espero que, por mais que siga aquela comédia romântica, seja uma obra de comédia romântica com um padrão assim, Battle Shonen de pitadas. Digamos que algo surpreendente como foi Mashiro. Por exemplo, a gente vai ter uma luta muito da hora, muito onde podemos gerar expectativa, onde o protagonista vai surpreender. Porque a gente viu um traço lindo demais, a gente viu uma técnica incrível de seus ancestrais, então eu espero que tenha inimigos formidáveis que possam estar atrás da bruxa e ele tenha que protegê-la. Pelo menos é o que eu quero, porque se é uma obra da Jump, a gente espera também ter um pouco de Battle Shonen, por mais que sejam uns moldes diferentes do que já foi mostrado. Mas, para todo caso, acredito que foi essa também a minha impressão em torno do primeiro capítulo. Se vocês querem uma opinião meio que breve, ainda só se baseando no primeiro capítulo, continua lendo, não tem jeito. Mesmo que eu não tenha gostado, dá uma chance até ler o terceiro capítulo, deixa acumular. Eu diria que a heroína principal não é tudo isso, vamos ter que esperar mais dela. Não curti muito, talvez, sua personalidade de início. O protagonista é um pouco clichêzão, é como se fosse um Sasuke Oni da vida, mas, pra todo caso, tem que esperar mais pra ver dele, ainda mais porque estamos falando de um autor que pode surpreender. Então, eu acho que se você não leu essa obra ainda e só está vendo o vídeo, a impressão minha, deixa acumular até o terceiro capítulo e vá vendo os vídeos se houverem dos outros capítulos. Para todo caso, de início era isso que eu queria falar sobre o que eu achei dessa obra. É uma obra que eu curti, não achei tudo isso, mas que vale a pena continuar lendo. Praticamente, tendo falado quase tudo que eu queria sobre esse primeiro capítulo, vamos para a pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Witch Watch? Para o próximo capítulo de Witch Watch, eu espero questões de como vai ser o desenrolar do casal morando na mesma casa. Afinal, se eles são um casal do colegial, vai ser interessante porque vai abordar também a questão da Gakkou, onde a garota vai estudar, provavelmente da mesma classe que o protagonista. Eu acho bem difícil disso não acontecer, por mais que na Terra das Bruxas ela já soubesse tudo, eu acho que eles vão seguir esse clichê. Ou pode ser que ela vire meio que uma dona de casa, fique ali no apartamento e o protagonista sempre vai pra Gakkou, mas é difícil porque o padrão da obra já demonstra que vai ser muito focado nos dois sempre juntos. Então eu acho que se for ter uma Gakkou, eles vão abordar no próximo capítulo e ambos vão estudar juntos. Mas para todo caso, ainda é cedo, mas lembre, eles estão no mundo humano, então é capaz disso acontecer. Para todo caso, seria interessante ver mais também do protagonista, dos sentimentos da garota. O que eu mais espero para essa obra é que surpreenda e tenha casal, porque eu não vou aguentar ver mais uma obra onde a heroína principal vai ter que enrolar mais de 500 capítulos para ficar com o protagonista, por mais que seja uma obra da Jump e eu tivesse que engolir isso. Eu gostaria de ver pelo menos fanservice já de início, que sempre tenha fanservice. Se tiver já fanservice do casal quase todo o capítulo, eu já vou estar feliz. Mas, para todo caso, visando a personalidade do protagonista, eu acho difícil isso de acontecer. Mas vamos ter esperança que o próximo capítulo pode surpreender. E você já sabe que lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Witch Watch Matar na